medir com precisão a contribuição da agricultura para a economia fluminense, precisamos ir além da porteira, isto é, medir o tamanho da agroindústria e dos serviços que envolvem o transporte, por exemplo, da produção à mesa do consumidor nos grandes centros. Essa é uma das principais características apontadas na publicação PIB do Agronegócio do Rio de Janeiro, que reúne dados importantes sobre o desempenho do agronegócio entre os anos de 2017 e 2020. O estudo do CPEA, lançado pela Federação da Agricultura no fim de 2021, em parceria com o Sebrae, levou em consideração os impactos da pandemia da Covid-19. Eu te convido a conhecer esse e outros estudos que estão sendo feitos e a importância deles no Rio em Foco, que começa agora. Em 2017, o PIB, Produto Interno Bruto do Agronegócio do Rio de Janeiro, foi estimado em 27,86 bilhões de reais, o que representa apenas 4,15% do total do PIB do estado. Entre os anos de 2017 e 2020, houve um aumento de mais de 16% e o PIB chegou a 32,5 bilhões. Para falar sobre o agronegócio fluminense e de que forma essa pesquisa pode servir como base para o desenvolvimento de políticas públicas para o setor, está aqui comigo o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio, Rodolfo Tavares. Oi, doutor Rodolfo. Oi, Geisa. Muito prazer em estar junto com vocês da nossa ANERJ. Muito obrigado. A primeira edição desse estudo do CPEA trouxe dados muito importantes para recolocar o agronegócio no PIB fluminense. Existia um número que já era historicamente repetido e essa publicação, esse trabalho do CPEA, que analisa aí o PIB do agronegócio em diversos estados, mudou um pouco essa perspectiva. O que essa nova publicação, esse estudo agora abordando os anos da pandemia, trouxe de novidade, doutor Rodolfo? Geisa, a primeira novidade, e eu quero pedir sua licença para nós abordarmos esse aspecto também. A grande novidade é a união da representação do empresariado fluminense na busca de solução dos gargalos e dificuldades que nós temos em todos os setores, mas no nosso caso especificamente no agronegócio. Esse conjunto de informações, Geisa e amigos que nos ouvem, servirá para que nós todos juntos, possamos formular propostas tanto aos candidatos à Assembleia Legislativa, como à Câmara Federal, ao Senado, ao governo, para que nós consigamos uma trilha de progresso e desenvolvimento para o nosso interior fluminense. Como diz o governador Cláudio Castro, não há estado desenvolvido sem o interior desenvolvido. E nós pensamos da mesma maneira. Então, a grande novidade, além, evidentemente, da mensuração dos números do agronegócio fluminense, é essa união das entidades que representam a sociedade civil organizada, é o caso da nossa Firjan, com o presidente Eduardo Eugênio, e seus diretores, e é o caso da Federação da Agricultura. Nós tivemos o cuidado de escolher as instituições de maior capacidade técnica e científica. No caso da Federação da Agricultura com o Sebrae, é o CPEA, que tem a expertise do cálculo do PIB em todo o Brasil, especialmente do agronegócio, e mais recentemente, ainda em fase de término dos estudos, mas principalmente da impressão desse diagnóstico, nós fizemos a parceria da federação com a nossa Federação das Indústrias para, junto com a Fundação Getúlio Vargas, ter um outro olhar não só sobre esse aspecto, mas principalmente quanto ao aspecto da focalização de toda a cadeia produtiva. É bom que
que as pessoas que nos ouvem saibam que o agronegócio é uma cadeia que envolve o serviço, envolve a parte de energia, tanto elétrica quanto os outros tipos de fontes, principalmente o caso do petróleo, de combustíveis, né? Envolve o comércio, a representação, transporte e tantos outros serviços que nós temos nas nossas comunidades. Então, a grande novidade é dispor de um conjunto de informações que vai permitir a todos os atores dessa cadeia produtiva do agronegócio lidarem com números que servirão para a formulação das políticas e das soluções que nós buscamos para o nosso estado do Rio de Janeiro. O que na visão da FAERJ, com base nesses estudos, né, e da Federação da Indústria, enfim, de outras entidades que também estão unidas nessas demandas, é necessário focar para a gente desenvolver a agricultura aqui no estado do Rio de Janeiro? Aí a gente vai fazendo esse passeio, né? Fala primeiro da agricultura, depois da pecuária, enfim, de todos os setores que estão envolvidos aí nesse tema. Preliminarmente, eu gostaria de afirmar uma análise a mais simples possível do que seja a nossa riqueza da agropecuária fluminense. Aí já não falo mais de agronegócio apenas. A grande riqueza que nós temos, amigos, é a família rural fluminense. Nós temos competência, capacidade, conhecimento, tradição, que entram pelos séculos passados atrás. É bom lembrar que o berço do Nelore, a raça mais divulgada e mais criada no Brasil inteiro, nasceu no estado do Rio de Janeiro com a família Lengruber, do nosso Paulo Lengruber, lá do município do Carmo. E todos os esforços que nós pretendemos daqui para frente é exatamente preservar o conhecimento, a tradição e a experiência dessas famílias. Como é que isso pode ser feito, Geisa? Eu creio que um dos projetos mais importantes que vão surgir dessa pauta de fomento que é necessário para a agropecuária do nosso estado é a questão da sucessão familiar. Nós temos dificuldades em razão da tributação do nosso setor. Nós não pretendemos isenção nem benefício que possa trazer dificuldade ou prejuízo para o orçamento público do Estado. Absolutamente. O que nós precisamos, como primeiro fomento dessa nova fase, além de tantas outras providências, é a questão do imposto de transmissão causa-mortes e de doação. Pelo seguinte, Geisa e amigos, quando o produtor rural faz a passagem, ele deixa para a sua família, via de regra, uma dívida de 8% do valor venal da sua propriedade. Isso retira da família, caso ela tenha capacidade de finalizar um inventário, retira da família a possibilidade de ter capital de giro e continuar os seus negócios através dos filhos, dos netos, ou, tecnicamente falando, dos herdeiros obrigatórios e necessários, né? E isso traz um prejuízo enorme para a manutenção dessa família dentro de uma propriedade que muitas vezes é explorada por várias gerações. O que nós pretendemos é o diferimento ou o adiamento do pagamento desse imposto. Da seguinte forma: se a família, os filhos, principalmente a esposa, permanecerem à frente do negócio e mantendo a propriedade rural, esse imposto não incidirá e ficará anotado, represado, para o caso
da família vender o imóvel. Caso a família permaneça na atividade, podendo desenvolver cada vez melhor a experiência que acumulou por várias gerações, né? E trazendo essa segurança de poder dar continuidade àquilo que foi feito, para nós é muito importante, porque eu posso afirmar, admitindo que um ou outro técnico discorde, o principal insumo de uma propriedade rural é chamada, no nosso caso, família rural fluminense. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Queria que o senhor falasse um pouquinho, doutor Rodolfo, sobre os aprendizados desse momento de pandemia e os desafios que se renovam agora, além dessa questão tributária que precisa ser tratada e discutida, né, junto ao parlamento e aos líderes políticos. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os aprendizados. Houve uma expansão aí desse atendimento online e o aprendizado também em termos de mercado, expansão. O que a gente consegue angariar assim, de experiências que podem servir para essa retomada no pós-pandemia? Todos os trabalhos que nós encomendamos a essas instituições, invariavelmente, é feito uma comparação com outros estados da União, com outros estados brasileiros, né? E aí reside um ponto que é preciso ser analisado com cautela, pelo seguinte: o estado do Rio de Janeiro é 0,5% do território nacional. Logicamente que a produção do estado do Rio de Janeiro, comparada à produção nacional, sempre terá uma expressão reduzida, uma expressão compatível com o tamanho do nosso estado. O estado mais parecido com o nosso, em termos de área, de território, é o estado do Espírito Santo, que tem um pouco mais, são mais ou menos 300 mil hectares a mais do que o estado do Rio de Janeiro. A grande diferença, amigos, é que o estado do Rio de Janeiro, talvez por produzir 80% do petróleo produzido no nosso país, tem uma atenção muito focada para a capital, a região metropolitana e a atividade de óleo e gás. Essa luta por ter melhor participação nos orçamentos públicos, no fomento ao nosso setor, tem índice realmente que nos preocupam muito. Eu vou dar o exemplo de um. O estado do Espírito Santo, senhores, aplica 12 vezes mais crédito rural do que o Rio de Janeiro. Há também uma diferença geopolítica extremamente importante. O estado do Espírito Santo tem 19% da sua população na atividade agropecuária, na área rural. O nosso estado talvez já não chegue hoje a 3% da sua população. Há uma grande concentração da população fluminense, carioca, na capital e na região metropolitana. Os senhores sabem muito bem que a representação política é o voto unitário de cada cidadão. Logicamente, com essa concentração populacional, o voto majoritário certamente é dirigido para deputados que representam em maior escala essa região. Então, é muito importante para nós lembrar a todos que nos ouvem, primeiro, que nós não temos nenhuma reparação ou nenhuma má impressão desses números. Muito pelo contrário,
são números que nos animam e que nos desafiam a buscar superar esses gargalos. Mas não tenham dúvida que a luta por essa participação política que é retratada em orçamentos públicos, em disponibilidade de crédito rural, né? Isso atinge desde a manutenção das estradas vicinais, né, até a possibilidade de um melhor serviço e mais amplo prestado pela nossa Emater Rio, né, e pelo próprio conjunto da Secretaria de Agricultura, com a área de defesa sanitária, com principalmente no caso da pesquisa, né, a nossa Pesagro Rio. Nós temos trabalhado já há muitos anos com vários governos com orçamentos extremamente exíguos para essa área. Mas, recentemente, a FAPERJ vem conversando também com o setor para lançar editais fomentando a pesquisa na agropecuária, né? Falando também da questão das denominações de origem, que são algo que o Rio de Janeiro tem de especial por ter sido o berço de várias produções que depois se espalharam pelo Brasil, como no caso da cachaça, que a gente já tem uma denominação, mas do próprio café, enfim, a possibilidade de tornar especial também o que é produzido no território fluminense. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, quer dizer, dessa proximidade, ao mesmo tempo que a gente tem o desafio do petróleo e gás a disputar com o setor do agronegócio, né, principalmente em relação à questão territorial também, né, na medida que as cidades avançam, a gente vai tendo uma redução do espaço para plantação, para ter a produção pecuária, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a academia muito forte no Estado, a inovação podendo prestar um serviço e um papel muito importante nessa retomada do desenvolvimento. Zilda, você tem razão. Nessa questão de área, uma nova comparação com o Espírito Santo, no Espírito Santo, 70% do território capixaba é ocupado pela agropecuária. O Rio de Janeiro é apenas 50%. Né? Então, existem sim diferenças. A nossa pretensão, Geisa, realmente esse aspecto dos produtos com rastreamento de origem, né? De fato, é uma tendência de um nicho de mercado importante, e o Rio de Janeiro tem, de fato, esse mercado, mas nós vamos nos preocupar inicialmente, Geisa, vou dar um exemplo para você, é o exemplo da Baixada Campista. Nós temos na Baixada Campista um grave problema de manutenção e de obras mesmo no sistema de drenagem e irrigação da Baixada Campista, que vem prejudicando muito a atividade agropecuária. É uma área importante, onde já se produziu mais de 10 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, que era um setor, um ramo da agricultura muito importante para a formação desse PIB do estado do Rio de Janeiro, e que, por falta de fomento, de estímulo e do próprio cuidado com essa área tão importante para um estado que tem uma topografia complicada, né, muito movimentada, né, a grande baixada que nós temos é realmente a Baixada Campista, com perto de 300 mil hectares. E, lamentavelmente, nós não temos tido uma atenção desejada para corrigir esses problemas de permanente alagamento ou da qualidade da água, que é extremamente ferruginosa, né? E a própria drenagem dessa área, né? Com a expansão da Lagoa Feia, que volta e meia, na época das águas, causa muito prejuízo para os produtores rurais. Então, de fato, esse enfoque mais empresarial, mais empreendedor para o produtor rural é um desejo importante, principalmente para a pequena propriedade da agricultura familiar, né? Mas nós pretendemos mais ainda, né? Que esse produtor
possa aproveitar melhor a sua propriedade, e isso vem sendo feito, é bom que se diga, o Senar hoje atende a mais de 500 propriedades rurais fazendo assistência técnica e gerencial, né? Esse número pode ser expandido e será expandido cada vez mais e serve de exemplo para os vizinhos, para os produtores rurais que visitam essas propriedades para aprender tecnologia e para aprender como o seu companheiro vem desenvolvendo a atividade. Então, Geisa, tudo isso é um conjunto de ações, de atitudes, né, que tem despertado para nós, confesso que para mim, pessoalmente, uma grande esperança, uma grande vontade de interagir com a nossa representação política, tanto com a Alerj quanto com o Poder Executivo, e verificar que, nesses últimos tempos, principalmente no ano de 2021 e esse primeiro trimestre de 2022, nós estamos percebendo que o orçamento da Secretaria de Agricultura vem se modificando, várias atividades, várias ações estão sendo realizadas e isso nos permite sonhar, né, em melhorar tantos itens, e aí passa por energia elétrica, eletrificação rural, não é? Como já disse, a manutenção de estradas vicinais, a assistência técnica da nossa Emater e tantos outros itens. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Estamos de volta com o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Rodolfo Tavares, para falar sobre os novos estudos que estão sendo lançados, fazendo um diagnóstico do agronegócio no Estado do Rio de Janeiro. E o que esses estudos estão ajudando a basear políticas públicas necessárias para o desenvolvimento desse setor. Dr. Rodolfo, nós já falamos aqui sobre a questão da sucessão das propriedades rurais, falamos também de como a união das instituições, das federações da agricultura, da indústria, com o SEBRAE, tem ajudado também a impulsionar um olhar direcionado para as soluções para o campo. Falamos da questão do acesso ao crédito, que no estado do Rio de Janeiro, em comparação com outros estados, no que tange ao crédito rural, não é tão facilitado assim. A gente tem números ainda muito baixos, né, de acesso a crédito pelos produtores rurais. Mas há outras coisas que aconteceram, outros acontecimentos recentes, que estão ajudando aí a dar um gás nessa questão do desenvolvimento da agricultura para os próximos anos, da agricultura e da pecuária. Queria que o senhor falasse um pouquinho, nesse último bloco, sobre o papel do legislativo nesse processo e de que forma, né, os deputados que estão assistindo aqui o programa na TV Alerj podem olhar para esse setor entendendo desses números que a gente trouxe aqui, da importância do agronegócio e do tamanho que tem reduzido aqui no estado do Rio de Janeiro. Como é que a gente pode fazer para pensar esse desenvolvimento para os próximos anos? Nós tivemos a nossa esperança renovada com uma atitude da Alerj que nos fez um bem difícil de medir. Imaginem, nós tínhamos um problema no estado do Rio de Janeiro, que era o custo da energia elétrica extremamente elevado. Isso impacta setores extremamente importantes para a produção fluminense. Um exemplo disso é o leite, né? As propriedades rurais que exploram a pecuária leiteira usam equipamentos movidos à energia elétrica, como tanques de expansão, ordenha mecânica, né? E a própria irrigação, que é também comum na produção do hortigranjeiro. Nós levamos esse assunto à Alerj e tivemos, amigos, a grata satisfação de ver a aprovação da isenção do ICMS da energia elétrica, que em muitos casos representa 32% do valor da conta de luz. Nós tivemos esse imposto zerado. Não há mais imposto sobre energia elétrica para o produtor rural fluminense. As exigências são muito poucas, é só que ele seja
de fato, produtor rural. E, para isso, tanto a Emater quanto a Federação da Agricultura estão vigilantes quando entregam ao produtor rural a declaração de que ele é, de fato, um produtor rural. Para isso, basta se legalizar, começando o benefício pelos municípios, que, através do DECLAN, da Declaração de Atividade Econômica Anual, participam no Fundo de Participação dos municípios de forma mais expressiva, gerando recursos para o investimento na educação, na saúde, na segurança, enfim, em tantos outros serviços. Então, Geisa, eu creio que o caminho está aberto, de nós termos representação de cidadãos brasileiros, políticos brasileiros que são fluminenses e que entendem a realidade que nós não conseguiremos desenvolver o nosso Estado sem trazer junto o interior. E abordo nesse ponto também uma grande esperança nossa, que você já tocou, que é o caso da pesca, Nós que temos o terceiro maior litoral do Brasil e temos no mar uma área maior do que a área no continente, nós não tínhamos até hoje um terminal pesqueiro. E com a medida do senhor governador de ter desapropriado a área do estaleiro Caneco, e ali nós temos a esperança de construirmos, finalmente, esse terminal pesqueiro que irá evitar que o resultado da nossa atividade pesqueira acabe sendo comercializado lá em Santa Catarina ou outros estados, porque nós não temos equipamentos que permitam a qualidade desse pescado, que é a proteína mais barata que pode ser oferecida ao povo do nosso estado. Então, esse conjunto de fatores, Geisa, nos animam grandemente e tenho certeza que todos eles, com a união, que também é fundamental, porque não existe nação sem cidadão, não existe sociedade que consiga o progresso sem organização. Nós temos certeza que essa aproximação dessas forças, o poder público com a iniciativa privada, no nosso caso, empresários rurais, produtores rurais, eu tenho certeza que os resultados serão extremamente expressivos. E, com isso, nós conseguimos manter a nossa população no interior, tendo uma vida talvez mais saudável do que esse conjunto de problemas que é a região metropolitana, que exigem intervenções muito mais onerosas e muito mais complexas do que se pode fazer no interior. Eu tenho, finalmente, para esse bloco, Geisa, uma mensagem de esperança ao carioca, ao fluminense. Somos um povo só, estaremos sempre juntos. Eu tenho muita esperança no que acontecerá daqui para frente. Obrigada, doutor Rodolfo, por ter aceitado o convite de participar aqui do Rio em Foco, contando um pouco mais sobre as ações que têm sido implementadas no Estado, nessa área da agricultura. E para você que fica aqui com a gente, só lembrando que esse conteúdo também está disponível em áudio, é só procurar pelo podcast Quero Discutir o Meu Estado. TV Alerj, o canal do Povo, até a próxima.